Meu Senhor de tudo sabe, certamente sim. Com cuidados incansáveis me protege a mim. Tudo quanto Deus permite pra meu bem será. E no dia mais penoso, forças Deus dará. Sei que todo o meu futuro está na sua mão. Seus desvelos compassivos, incessantes são. Ainda que eu mais tarde encontre provações e dor por detrás das negras nuvens, brilha seu amor. Gosto de contar-lhe quanto me sucede aqui e saber que o Pai me manda estar bem junto a si, para então seus bons cuidados, seu amor gozar, dando graças por aquilo que me queira dar. Oh, sim, confiadamente quero prosseguir, sem receios nem cuidados quanto ao meu porvir, pois que Deus, meu Pai, me assiste com divino amor, sendo aquele que me guia, Cristo Salvador. Boa noite a cada um dos nossos preciosos irmãos e irmãs que nesse momento, finalzinho do dia, depois do labor, da luta, estamos agora nos
se recolhendo ao conforto do nosso lar. E nesse momento vamos ter aquele tempo santo, aquele tempo especial, aquele tempo onde nós paramos, deixamos tudo de lado e ouvimos o que Deus tem para nós nesse finalzinho de dia. Vamos ouvir na voz do nosso profeta, que Deus tem nos enviado, a mensagem, o poderoso Deus revelado perante nós. Amém? Vamos ouvir. That he might suffer, he might taste death. Para que sofresse, sentisse o sabor da morte, He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself. conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. He laid aside his crown and his robe and became one of us. Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. He washed feet with the lowly. Ele lavou os pés com o humilde. He dwelt in the tents with the poor. Ele habitou nas tendas com os pobres. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged. Ele dormiu na mata e nas ruas com desprivilegiados. He became one of us, that he might understand us better. Ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor And that we might understand him better. e para que nós o entendêssemos melhor. Now, I think in that we find out that changing himself, what he did. Agora acho que nisso vemos que ele, ao mudar-se, o que ele fez, If you'll notice, he came in the name of 3 sons. se você notar, ele veio em nome de 3 filhos. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David. Ele veio em nome do Filho do Homem, e no Filho de Deus, e no Filho de Davi. He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet the Son of Man. Ele veio como Filho do Homem. Agora em Ezequiel 2:3, Jeová, ele mesmo chamou Ezequiel, o profeta, o Filho do Homem. Son of Man means a prophet. Filho do Homem significa um profeta. He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, Ele teve que vir dessa maneira para cumprir Deuteronômio 18:15, que Moisés disse: "The Lord your God shall raise up among you a prophet, like unto me." O Senhor teu Deus levantará entre vós um profeta semelhante a mim. He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man. Ele nunca chamou-se de Filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como Filho do Homem, Because he had to come according to the Scripture. porque ele tinha que vir conforme a Escritura. See, he had to make those 2 pieces of torn paper. Está vendo? Ele tinha que fazer esses 2 pedaços do papel rasgado, The Old Testament prophecy and his own character to be exactly the same. a profecia do Antigo Testamento e seu próprio caráter serem exatamente a mesma coisa. So he come the Son of Man. Come in that form. Por isso ele veio como Filho do Homem, veio nessa forma. Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God. Então vemos, depois da sua morte, sepultamento e ressurreição, que ele veio no dia de Pentecostes como Filho de Deus. God, the Spirit, in the form Holy Ghost. Deus, o Espírito na forma, Espírito Santo. What was he doing? He was changing himself, O que ele estava fazendo? Estava mudando-se, making himself known to his people in a different form. dando-se a conhecer ao seu povo de forma diferente. Like the Holy Spirit, which is God, Como o Espírito Santo, que é Deus, he came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit. ele veio como Filho de Deus.
o Espírito Santo. But in the millennium, he comes as Son of David, to sit on the throne of David, King. Mas no milênio ele vem como filho de Davi para sentar-se no trono de Davi, rei. He was to take the throne of David. Era para ele tomar o trono de Davi. He's on the Father's throne now. Ele está no trono do Pai agora. And then he said, he that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my Father's throne. E então ele disse, quem vencer sentará comigo no meu trono, como eu venci e sentei no trono de meu Pai. So he, in the millennium, he'll be Son of David. Assim que ele, no milênio, ele será filho de Davi. What is it? The same God, all the time, just changing his mask. O que é isso? O mesmo Deus, o tempo todo, apenas mudando a sua máscara. I am to my wife a husband. Eu sou para minha esposa, marido. Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David, have mercy"? Você notou que a mulher Ciro-fenícia disse, filho de Davi, tem misericórdia. He never even bothered him at all. Ele nem chegou a incomodá-lo, nem um pouco. She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David. Ela não tinha direito de chamá-lo disso. Ela não tinha direitos sobre ele como filho de Davi. He's the son of David to the Jew. Ele é o filho de Davi para o judeu. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. E agora, ele veio, mas quando ela o chamou de Senhor, ele era o Senhor dela. Então ela conseguiu o que pedia. Now, he's just changing himself. Agora, quanto ao... Ele apenas estava mudando-se. Now, in my home, I'm 3 different people. Agora, em minha casa, eu sou 3 pessoas diferentes. In my home, my wife has claims on me as husband. Em minha casa, a minha esposa tem direitos sobre mim como marido. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father. A minha filha aí, ela não tem direitos sobre mim como marido. Sou pai dela. Vamos ouvir. Graças a Deus, né? Realmente a gente fica confortado. Realmente nós ficamos maravilhados em ver Deus nos tratando dessa forma, né? Ver Deus realmente nos recebendo. E no final de dia, quando nossas forças já estão sendo se esvaindo e nós precisamos fazer aquela tempo de descanso para podermos recuperar as energias para o outro dia, Deus nos abençoa com uma palavra como essa. E às vezes, durante o dia, nós nos deparamos com situações que realmente nos deixam constrangidos. Nós nos deparamos com situações que exigem de nós um posicionamento. E esse posicionamento que nós temos que ter naquele momento, diante daquela situação, cobrará um preço. E o preço, às vezes, parece muito alto. E nós recuamos, algumas vezes. Mas nós nunca recebemos de Deus a ordem para parar. Nem muito menos para recuar. A Bíblia nos diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, esse aí não serve para o serviço. E também em Jeremias, lá por volta do seu capítulo 43, quando Deus disse, através da profecia de Jeremias, para o povo, que tinha pedido a Jeremias que fosse a Deus, e o povo mesmo tinha feito por juramento, dizer obedecer aquela voz que Deus enviasse, seja ela qual fosse.
Quando Jeremias veio com o que Deus tinha, ou assim diz o Senhor, e disse ao povo: olha, ficai aqui, nessa terra, mesmo assolada por Nabucodonosor, mas ficai aqui, não vão ao Egito, não retrocedam de lá. O povo se revoltou e o povo foi lá para o Egito. E Deus reprovou aquele povo por aquilo. Porque retornar ao Egito, era voltar atrás de onde Deus os havia tirado. Quando Moisés parou diante do Mar Vermelho, e Moisés foi a Deus, Deus disse: Moisés, por que tu parou? Avança, Moisés, continua avançando, não para. Prossiga, Moisés. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, é diferente conosco hoje? O que é que Deus está nos dizendo? Deus está nos dando ordem para parar? Deus nos está dando ordem para recuar diante da dificuldade? Não. Esse poderoso Deus desvelado perante nós não nos está dando ordem para parar. Nem tampouco nos está dando ordem para recuar. Porque as suas promessas, elas nos fortalecem e elas nos estimulam a prosseguir. O que foi que Deus, quando comissionou a Josué, disse para ele? Deus disse para ele assim: Josué, meu servo Moisés já é morto. E agora, Josué, eu estou te comissionando, mas esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, não te assustes, eu sou contigo. Tão somente esforça-te, Josué, tem bom ânimo, não faça desviar o teu caminho nem para a direita nem para a esquerda do que está nessa profecia. E aí ele esforça um pouquinho mais. Deus vem para Josué na terceira vez e diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar essa terra. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é o mesmo. Ele não muda. Ele é varão de guerra. E o que é que ele diz para nós nesses últimos dias? O que é que ele diz para você, meu irmão, minha irmã, diante das adversidades, dos problemas, das dificuldades do dia? Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. Olha que promessa. E quem está prometendo é aquele que não pode mentir. Então, somente, meu irmão, esforça-te, tem bom ânimo. Olha como nós estamos chegando no final desse dia. Diante de lutas e labores, nós estamos chegando com a vitória nas mãos. Porque nós temos um Deus que tem se desvelado diante de nós, através de uma mensagem, para que nós possamos reconhecer o que nós somos. Você sabe o que você é? Você tem ideia do que você é, minha irmã? Você tem ideia do que você é, meu irmão, lá no teu trabalho? Jovem, você tem ideia do que você é lá na tua escola, na faculdade? Olha só, olha o que você é. Meu irmão Brando, nessa mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós, ele diz assim, no parágrafo 10, página 10, ele diz assim: terra, então, ele produziria todas as raças. Ele foi enviado aos judeus, claro, naquela época. Mas este grão de trigo, todavia, caiu. Deveria cair. Velou Deus em carne humana, escondido dos incrédulos, mas sendo revelado aos crentes. Olha só, quem era Jesus? Emanuel, Deus ali em carne andando. Só que quando os gregos foram ter com ele, o que foi que ele fez? Ele se escondeu naquele véu de carne. Quando ele comissionou os discípulos, ele disse: olha, vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois do sacrifício,
depois dele ter se desvelado ali naquela cruz, o que foi que ele disse? Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas olha o que ele disse para você, mostrando o que você é hoje. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, meu irmão, o que é que ele está dizendo para nós? O que Deus está nos apresentando? Como é que ele está nos esperando? Como é que ele quer que nós nos comportamos? O que somos nós diante de toda essa sociedade, de todas essas pessoas que cruzam o nosso caminho? Nós somos Deus velado em carne humana. Porque vós sois deuses. Você pensa, mas é forte, irmão. É isso. Se você é filho de Deus, você também tem toda a essência do teu pai. O irmão Branham diz que se você tirar uma colher de água do oceano, você tem todo o oceano ali. E hoje em nós corre aquele mesmo sangue precioso que foi vertido das veias de Emanuel, nos tornando o quê? Filhos de Deus, nos comissionando para que nós possamos ir e produzir frutos, e o nosso fruto permaneça. Olha só. Então você sabe o que você é? Você é Deus andando nesses dias. Você é Deus naquele seu trabalho, meu irmão. Você é Deus, minha irmã, na sua casa, no seu lar, ou no seu trabalho. Você é Deus, jovem, naquele colégio. Moisés era para Arão Deus, e Arão para o povo profeta. Então hoje esse mesmo Deus tem se velado em nós. Ele tem se colocado aqui, ele disse, eu estarei convosco, mesmo em vós, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando aquele problema chegar para nós durante o dia, saiba, maior é o que está conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, maior é Deus em nós do que aquele problema. Então, somente não devemos recuar. Esse Deus em nós, que está se dando a conhecer as pessoas, levando a elas boas novas de salvação, ele não nos manda parar. Ele não nos manda calar. Ele não nos manda baixar a cabeça. Ele nos manda avançar. Ele nos manda ter confiança, porque ele está em nós. Então, você hoje percebe o que você é? Você é filho de Deus. Hoje você tem aquela mesma assinatura. E você pode chegar agora no talão de cheque e assinar e dizer, olha, eu quero a minha cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero a minha libertação. Você é filho. Você já passou por aquela adoção. A tua alma passou por aquela adoção ali no Calvário. Só nos resta o nosso corpo. Mas como o nosso corpo ainda tem essas dificuldades, enfermidades, limitações, assim o cheque agora. Requeira o que você é, o que você tem por direito. Você tem um Deus velado dentro de você. Um Deus que não se deixa abater. Um Deus que não perde batalha. Um Deus que não recua na batalha. Então, tenha ânimo. Meu irmão, minha irmã, esforça-te. Tem bom ânimo. Ele é contigo. Ele não está só do teu lado, ele está em você. E por isso que a Escritura nos diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. E onde ele está? Onde que esse que nos amou estava durante todo esse dia que nós passamos por lutas, dificuldades e provas?
Ele estava em nós, Ele está em nós, nos dando a vitória, nos dando a certeza de que nós temos todas as promessas em nossas mãos. Tudo está aqui. Basta nós confiarmos e crermos. Só para encerrar, eu queria ler na leitura que está sendo feita nos cultos, porque estamos estudando a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Quando Paulo enviou a sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Agora, tem como você recuar? Tem como você parar? Não. Cristo é o mistério de Deus revelado e Ele está em nós, fazendo de nós seus filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus abençoe você. Deus te ajude. Como é bom nós termos uma mensagem de um profeta que nos dá certeza do que nós somos, nos posiciona para aquele grande dia que virá, que é o arrebatamento. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai de graça e de bondade, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo fracos e débeis, nós temos uma promessa e uma certeza de que essa promessa ela é fiel e verdadeira e que o Senhor tem cumprido, de que o Senhor não nos deixaria órfãos e voltaria para nós. E hoje nós, quando vemos os embates durante o dia se levantando e vemos a vitória estar conosco, nós sabemos que o Senhor cumpriu aquela promessa. Porque nós não vemos em nós capacidade, mas sabemos que aquela vitória proveio de Ti. Porque o Senhor está em nós e nos faz seus filhos. Então, Senhor, dá-nos uma boa noite, despede-nos, Senhor, desse dia e que Teus anjos estejam acampados ao nosso redor e nos guardando e nos livrando de todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã, e que amanhã nós possamos levantar na força do nosso Deus. Amém. Amém. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord, Jesus is the name, oh Jesus is the name, Jesus is the name of the Lord. Magnify His name, oh magnify His name, oh magnify the name of the Lord, magnify the name, oh magnify the name, magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen.
He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen.